Amanda Shermack, você está no Pausa para um Café. Nossa, eu mudei a abertura, é isso? Hoje no Projeto de Discussão a gente vai falar por que é tão difícil lidar com a morte. E para isso a gente vai usar o livro Confissões do Crematório da Caitlin Doughty, publicado pela Dark Side Books. Eu não sei vocês, mas eu tive que lidar com a morte desde muito cedo. Meu pai faleceu quando eu tinha 9 anos de idade. E não foi fácil. Nunca é fácil. E eu não tô aqui pra dizer que a morte é fácil. Mas antes disso, eu já tive que lidar com uma morte que, na verdade, muitas pessoas às vezes precisam enfrentar. Que é a morte de um animalzinho de estimação. Eu tinha 2 collies, filhotes, e um deles foi morto. Sim, deram veneno pra ele na porta de casa, sabe? No portão de casa. Meu pai tentou fazer de tudo, mas não conseguiu salvar ela, né? Era Alessie o nome dela, óbvio, né? Todo collie se chama Alessie. Todo mundo tem um collie que se chama Alessie. E ela faleceu e foi muito triste pra mim. Aceitar que a minha cachorrinha tinha morrido. Meus pais fizeram uma coisa muito certa, na minha opinião, pelo menos, que foi não esconder que a minha cachorra tinha morrido. Não comprar outro cachorrinho e simplesmente falar: olha, filha, tá aqui o teu cachorro, ou está aqui o seu peixinho. Então, desde muito cedo, eu fui acostumado que um dia as coisas iriam embora. Quando meu pai foi embora, eu não tava preparada pra isso. Não tava preparado pra aceitar que eu nunca mais ia ver aquela pessoa, que era muito importante pra mim, e é ainda. Eu não tava preparada que eu ia ver ele num caixão dentro de casa, que eu ia ir pra um cemitério e que a gente ia deixar lá e nunca mais ia voltar. São coisas que pra uma criança é muito difícil e pra muitos adultos também é muito difícil. Hoje em dia nossa sociedade tá acostumada a esconder a morte, a tampar ela, a dizer não veja e olha aqui, tudo é bonito, tudo é lindo. Não existe morte. Você vai ver muitas pessoas adultas, muitas vezes, que não tiveram contato com a morte, que não viram alguém morrer, que não tiveram mortes na família. Isso é muito comum. E muito comum pessoas que nunca nem foram a enterros. E aqui em Confissões do Crematório, a Caitlin vai falar muito sobre isso. Das formas com que a gente esconde a morte, com que a gente camufla isso, pra não lidar com tudo que envolve, em vez de aceitar e falar: olha, na verdade nós somos cadáveres esperando o nosso dia, porque a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. E incrivelmente, mesmo essa sendo a única certeza da nossa vida, a gente ainda tem um grande problema com ela. Por que será? Por que será que é tão normal a gente lidar com todas as nossas dúvidas e a única certeza que a gente tem, a gente deixa ela trancafiada, a gente esconde, a gente tenta não lidar com ela. E mesmo quando algum ente querido nosso tá quase morrendo, a gente não procura lidar com o enterro, a não ser na hora que ele realmente é necessário, a não ser quando não tem mais nada o que fazer e você vai ter que lidar com aquele ente querido seu que faleceu, que morreu. E as pessoas que lidam muito bem com isso, com a morte e assim, pelo menos tem uma certa familiaridade com ela, a gente costuma ou achar elas mórbidas ou achar que elas são estranhas, são frias, sem coração. Quanto que, na verdade, elas são muito mais preparadas e estão muito mais prontas, muitas vezes, pra aceitar e pra ajudar um ente querido do que a gente, que não tá preparado. E eu falo a gente não tá preparado porque enquanto eu lia Confissões do Crematório, eu via que cada vez menos eu sabia lidar com a morte. Quando meu pai faleceu, eu lidei com isso muito mal. Eu guardei tudo pra mim, eu não chorava, eu não aceitei aquilo. E esse ano já vai fazer 15 anos que ele faleceu. E só há 3 anos atrás eu procurei, por exemplo, ajuda pra lidar com isso. E aí foi aí que eu descobri que eu não tinha vivido luto 13 anos depois. Isso apenas mostra como a gente não tá preparado de jeito nenhum pra morte. Como cada vez menos a gente aceita conversas sobre a morte. Como esse assunto a gente tenta evitar, bate na madeira 3 vezes e tenta esconder isso. O nosso medo de morrer é muito palpável. Mas lendo esse livro, pelo menos, você consegue ter um pouco mais de consciência. E acaba percebendo que, em certo aspecto, a gente não evoluiu pra falar sobre morte. A gente até regrediu. Muitas culturas antigas lidavam muito melhor com a morte do que a gente hoje. Essa vontade de se tornar imortal e passar tantos cremes na cara, toda vez tentar esconder pra se tornar mais imortal, a gente acaba não lidando muito bem com isso. Isso só prejudica a nós mesmos. Pode ser que 13 anos da minha vida eu vivi muito mal, porque eu passei por muitos transtornos por causa de uma coisa, a morte, que nem era minha, mas era de um ente querido, e aquilo foi me corroendo, e eu não conseguia lidar com aquilo. Hoje, muitas pessoas vão assistir esse vídeo e perguntar: como que você não tem vergonha de falar sobre isso? Como que você consegue hoje lidar tão bem com isso? Porque eu vivi aquilo, e eu comecei a, em vez de expulsar aquilo que fazia parte de mim, tentar abraçar. Hoje em dia eu consigo muito
muito bem falar sobre o meu pai, conversar com outras pessoas. E quando eu falo para as pessoas que não, meu pai é falecido, as pessoas já vêm com aquele olhar: ai, desculpa falar sobre isso. Não, você não precisa pedir desculpa por falar sobre o meu pai. Eu não tenho que pedir desculpa por falar de uma pessoa que era tão querida pra mim. A morte não precisa ter desculpas. A gente precisa continuar vivendo. Eu acho que o ponto mais importante que você percebe ao ler Confissões do Crematório é que você tá vivo. E muitas vezes, por causa de não falar sobre a morte, não lidar com isso e não tratar isso como um assunto normal que um dia sim vai acontecer, você não vive. Você acaba desperdiçando oportunidades, você acaba não aceitando isso, não aproveitando o tempo que você tem com as pessoas que você ama. Porque achando que elas não vão morrer nunca e que elas são imortais, você acaba desperdiçando um tempo glorioso com elas. E depois, infelizmente, não adianta a gente chorar, porque já foi. Claro que existem crenças que nos ajudam a lidar melhor com essas situações. As religiões nos ajudam, em certo ponto, a lidar com essa situação. Eu sou católica e eu vejo isso de uma forma diferente. Existem pessoas budistas, agnósticas, evangélicas, e cada pessoa vai lidar com a morte de uma forma diferente, com a sua religião e com a sua vida, com a sua experiência de vida. E é errado da nossa parte tentar também convencer todo mundo a acreditar em uma coisa única e especial, ou fazer com que as pessoas achem e acreditem da mesma forma que a gente. Porque cada pessoa vai viver aquilo de uma forma diferente. Dependendo da idade com que ela foi apresentada a essa situação, ela vai lidar com aquilo de forma diferente. E eu acho que a melhor coisa que a gente hoje pode fazer é tentar entender como que a gente consegue lidar com aquilo. É indo, é vendo com os próprios olhos, é não tendo tanto contato, é se apegando a religiões, é lendo livros, é aprendendo um pouco mais como funciona às vezes o nosso corpo, por forma biológica, às vezes, sei lá, aprendendo medicina, às vezes como a Caitlyn, estando ali num crematório e ajudando os cadáveres, digamos assim, as famílias daqueles cadáveres. A morte nunca foi fácil, nunca vai ser fácil. Eu acho que isso é uma verdade universal. Mas também é uma verdade universal que todo mundo vai morrer um dia. E a gente não deveria ter medo de falar sobre isso. E eu acho que o principal ponto desse projeto de discussão é tentar fazer com que a gente converse mais sobre isso. Assim como era preciso no projeto de discussão passado que a gente conversasse sobre política, é preciso que a gente fale sobre a morte. É preciso que a gente coloque isso pra fora, não guarde dentro da gente. E acredite por experiência própria, eu guardei por 13 anos e não foi muito bom. Isso resultou em crises de ansiedade e crise de pânico. E não era nem um pouco legal lidar com isso. Seria muito mais fácil se eu tivesse simplesmente aberto a minha boca e falado sobre aquilo, e lidado com aquilo. Mas como eu disse, nossa sociedade não tá pronta pra isso, porque a gente esconde. A gente coloca as cobertas em cima, lençóis brancos em cima, e tenta mostrar pras pessoas que aquilo não existe e não vai acontecer, tá tudo bem. Mas na verdade tá tudo bem. A gente que não sabe lidar muito bem com isso. Talvez a gente não esteja pronto. Talvez algumas pessoas sejam mais evoluídas que outras. Talvez a gente nunca vai saber de verdade. Talvez a gente tenha um monte de talvez na vida. Mas eu acho que a única coisa que a gente não pode ter um talvez é deixar de viver. Achar que a gente é imortal. Porque nós não somos imortais. E Caitlin Doughty, aqui em Confissões do Crematório, vai frisar muito nisso. Desde quando ela fala da cremação de uma velha senhora idosa até a cremação de crianças, de bebês. E como isso afeta a gente? Como afeta lidar com a morte? Como as pessoas têm medo de quem lida com a morte? E por ser uma historiadora também, ela vai trazendo muitos fatos históricos e fatos da vida dela e situações que ela teve que lidar para ajudar a gente a lidar com a morte. E eu acho que a Caitlin foi muito feliz em escrever esse livro, porque se o objetivo dela era realmente ensinar as pessoas a lidarem um pouco melhor com a morte, eu acho que ela conseguiu plenamente. Porque não é fácil. Não é fácil. Mas se você tem alguma certa noção de como, por exemplo, acontece um ritual diferente em outra religião, ou como é realmente um embalsamento, ou como é feita uma cremação, você começa a ter aquilo mais certo na tua cabeça. Você sabe como as coisas vão. E se é uma coisa que eu aprendi sendo alguém ansioso, é que se eu sei como as coisas funcionam, eu consigo lidar melhor com aquilo depois. Se eu sei como as coisas vão ser, eu consigo aceitar melhor como as coisas estão acontecendo. E eu acho que esse livro ajuda a gente nisso, a perceber que, ok, não vai ser fácil. A gente pode chorar, a gente pode não aceitar que a nossa família vai morrer e a gente não vai poder fazer nada. E isso acho que é o que mais faz a gente esconder isso. A nossa noção de que a gente não vai poder fazer nada quando isso acontecer. E acontece, simplesmente.
acidente. Mas que a gente pode estar preparado, ajuda muito saber que você pode estar mais preparado em relação a isso. A minha mensagem com o projeto de discussão de hoje com Confissões do Crematório é: leia uma resenha que eu escrevi lá no blog sobre Confissões do Crematório, vai estar o link aqui e no box de descrição. Confiram mais sobre esse livro, vão atrás, procurem, e se vocês têm algum problema em lidar com a morte, eu acho que esse livro pode ser realmente a melhor escolha pra você. Porque se você planeja morrer um dia, este livro é o melhor livro que você vai ler na sua vida. A autora também tem um canal no YouTube, eu vou deixar linkado aqui pra você conhecer. Se você fala inglês, vai curtir bastante. Principalmente o vídeo dela respondendo perguntas, então vale a pena dar uma conferida no canal dela. E eu vou deixar o link de compra pro livro aqui no box de descrição. Lembrando que se você compra livros pelo link do Pause, a gente ganha uma pequena comissão e consegue comprar mais livros pra resenhar pra você. Então está tudo interligado nesse canal. Espero que você tenha gostado, clique em gostei, se inscreva aqui no canal pra continuar acompanhando os projetos de discussão que saem todos os sábados e apoie no Padrim, porque os vídeos do projeto de discussão acontecem por causa do apoio dos padrinhos lá no Padrim. Sem eles, esses vídeos não aconteceriam. Então muito obrigado, padrinhos e madrinhas. Eu vou ficando por aqui, espero que você leia Confissões do Crematório e lide melhor com a morte. Um beijo grande e até a próxima.